Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evaldo, fisioterapeuta do CEAI do Guarani. Como toda semana, eu estou aqui para mais um vídeo, dando sequência no canal do YouTube CEAI em Casa Guarani, onde a gente está postando os vídeos, atividades e dicas para os usuários do CEAI. Então pessoal, como vocês estão? Mantendo o isolamento social, lavando as mãos com água e sabão, usando o álcool em gel, a máscara em caso de sair de casa? Vamos manter, essas medidas preventivas, que é muito importante para a gente acabar logo com essa pandemia e voltar à nossa normalidade. Então, pessoal, hoje eu escolhi um tema para falar para vocês. Escolhi falar sobre diabetes. Então, o que é diabetes? Diabetes é quando o nosso organismo tem uma deficiência na produção de insulina ou uma resistência à insulina. A deficiência na produção ou a resistência diferencia as diabetes uma da outra. Existem dois tipos principais de diabetes, que a gente fala diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Por exemplo, a diabetes tipo 1 é aquela onde a pessoa há uma deficiência quase que total, na produção de insulina. As células do pâncreas, que a gente tem um órgão chamado pâncreas, esse pâncreas, esse órgão, ele é responsável pela produção de várias substâncias, dentre elas a insulina. O pâncreas produz também o glucagon, que é responsável pela liberação do glicogênio lá no fígado, e produz também o suco pancreático, que é uma substância está envolvida ali na digestão dos alimentos. Então, como eu tinha falado, quando tem uma deficiência da produção de insulina pelas células beta do pâncreas, a pessoa é considerada portadora de diabetes tipo 1. Essa diabetes tipo 1 geralmente é diagnosticada em crianças, bem na infância, ou na adolescência. Nessa fase aí que é diagnosticada a diabetes tipo 1. E tem também a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 já é diagnosticada mais na fase adulta, e ela é caracterizada por a gente fala resistência. A pessoa apresenta uma resistência à insulina ou uma diminuição na produção da insulina pelo pâncreas. A resistência à insulina é o seguinte: a insulina, ela faz o seguinte papel: a pessoa ingere um alimento, a glicose cai na corrente sanguínea e fica ali. O organismo detecta o aumento da glicose e o pâncreas libera a insulina. A insulina vai lá, pega essa glicose, leva até na célula. A insulina conecta no receptor de glicose que tem ali na membrana celular, membrana da célula. A membrana se abre e a glicose entra para dentro da célula. Então, a glicose é como se fosse, a insulina é como se fosse uma chave que abre a membrana para a glicose entrar. A insulina vai lá, pega a molécula de glicose, leva até a membrana celular. Quando ela chega no receptor de insulina, a membrana se abre e a glicose entra. E lá dentro a célula vai utilizar a glicose para a produção de energia. Quando não acontece esse processo, a glicose fica ali na corrente sanguínea. E quando a pessoa vai verificar as taxas de glicose no sangue, vai ver que está muito alta, acima de 200, acima de 150, 200, isso aí já é prejudicial, já é caracterizado um pré-diabético, uma diabetes. E quando a pessoa também tem uma deficiência na produção de insulina, ou seja, ela produz muito pouco insulina pelo pâncreas, ou é liberado muito pouco, mesmo ela produzindo, ainda vai ficar muita glicose na corrente sanguínea, e ela vai ter taxas altas de glicose no sangue.
E isso vai caracterizar uma diabetes tipo 2 na pessoa. A diabetes tipo 1 é responsável por mais ou menos de 5 a 10% das pessoas que têm diabetes. E já a diabetes tipo 2 é responsável por 90% dos diabéticos, né? Porque é um tipo de diabetes mais comum, né? E ela aparece, a diabetes tipo 2 aparece mais em jovens para adultos, né? De jovem para adultos. Em crianças já é mais comum a diabetes tipo 1. E qual que é o tratamento para diabetes? No tipo 1, geralmente tem que tomar a insulina, porque ela não produz a insulina, né? Então ela tem que fazer, tem que estar sempre aplicando a insulina ali duas vezes ao dia, né? E tomar medicamentos também, né? Alguns medicamentos, controle alimentar, não pode ingerir açúcar, né? Essas coisas assim, glicose. Atividade física é muito importante também. E no diabetes tipo 2, dependendo do grau, ela pode fazer o controle com alimentação e atividade física. Já vai melhorar o metabolismo da pessoa, né? E controlar essa diabetes. Dependendo do grau, já tem que entrar com a insulina também. E como que a fisioterapia pode atuar na diabetes, sendo que é um problema metabólico, né? Por causa problemas de insulina, como que o fisioterapeuta pode atuar? A diabetes causa um problema muito, muito sério que a gente fala que a gente dá o nome de neuropatia diabética. O que seria isso? A pessoa começa a ter problemas nos nervos periféricos, né? Tipo assim, os nervos que é responsável ali nas extremidades, nas mãos, nos pés, e a pessoa costuma perder a sensibilidade. E isso, a pessoa começa a apresentar feridas nos pés, e essas feridas é de difícil cicatrização. E a fisioterapia ajuda muito nesses casos, né? Com a aplicação de ultrassom, de laser. Tem algumas coisas que o fisioterapeuta pode fazer para ajudar na cicatrização dessas feridas do pé diabético decorrente da neuropatia diabética, ok? Então, pessoal, isso foi o que eu queria falar para vocês hoje sobre diabetes. Então, esse foi o meu vídeo de hoje e até a próxima semana. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.